Fala pessoal, eu sou o Malaquias Neto, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do Malacast. Toda quinta-feira ao meio-dia estamos aqui no YouTube, pontualmente com um episódio novo. Então, ativa aí o sininho do YouTube para você receber a notificação sempre que a gente lançar episódio novo. Se não é inscrito no canal, a oportunidade é essa, se inscreve e já deixa o like, porque eu tenho certeza que esse episódio tá, daquele jeito. Se você quer gravar seu podcast também, esse local que a gente está gravando aqui é a Take 3 Studio. Estúdio de podcast, nós locamos para você gravar o seu podcast, trazer seu convidado e já sai com o vídeo pronto. Entre em contato no Instagram com @Take3StudioCast se você quiser gravar o seu podcast também. E eu já vou abrir a câmera para mostrar com quem eu tô aqui. Se liga só aqui no naipe. Olha só, olha eles. Moisés Loureiro, o Irá Dantas. E aí, pessoal? Para começar, rapaz, obrigado por ter vindo. Então eu que agradeço esse convite. Estou muito feliz de ter vocês aqui, gente. E tenho certeza que o papo aqui vai ser bom demais. Mas deixa eu apresentar direito aqui, né? Moisés Loureiro, comediante, humorista, ator, roteirista. O que mais, meu amigo? Eu tô esquecendo de alguma coisa? Não, acho que é mais isso aí mesmo, um achador de graça, né? Ficou olhando os mungangos dos outros, depois leva pro palco pra contar. Eita, é isso aí. O Irá Dantas, diretor, videomaker, fotógrafo, roteirista. Tô esquecendo de alguma coisa, Irazão? Meu amigo, que você precisar dentro de um vídeo... O cabo desenrola mesmo, Moisés, ele? Desenrola. Veja bem, tem muito mais qualidade do que essas aí que você colocou. Eita, então eu vou deixar o Moisés apresentar. Tenho certeza que ele sabe que coisa que eu não sei. Não, mas Irazinho aí a gente trabalha junto faz uns anos, né, já. E basicamente... 99% das minhas cores de vídeo que você vê que foi bem feita, foi feito por ele. Assim, é realmente uma margem muito pequena de coisas bem feitas que eu já fiz que não foi o Irá fazendo. Mas aí não tem muita coisa bem feita. Né? Mas o pouco que tem foi ele que fez. Cara, mas eu assisto o teu canal, Moisés, há muito tempo. Então, eu vi que tinha um vídeo lá que eu já tinha assistido já, mas eu fui rever ele de 2014 a 2015. De Guaramiranga. Tu tava em Guaramiranga. Sim. E aí eu vi lá, tinha o Irazão, tava contigo lá. Mas tinha umas coisas naquele vídeo que eu fiquei muito de cara. Esse vídeo aí de Guaramiranga acho que foi o primeiro negócio que a gente fez junto mesmo, assim, né? Acho, na verdade, o primeiro vídeo que eu peguei para um cliente foi com o Moisés. A gente abriu uma produtora que a gente fez um trabalho, tu lembra disso? Né? Pra Gestart, né? Foi. Tipo, quando tu tava começando no audiovisual, vocês já eram amigos dessa época? A gente é amigo, a gente se conheceu na faculdade de publicidade, por intermédio de outro amigo que também trabalha com audiovisual, que é o Felipe Pinto. Que estudou junto com o Moisés, na real, uma turma assim, que trabalha com comunicação, né? São, sei lá, 15 pessoas. Pode crer. E aí, o primeiro. Moisés abriu a agência, que durou 6 meses. Olha só. Um sucesso. Bombou. Quem ganhou mais dinheiro fui eu ganhava R$600 por mês. E ele era tipo assim, mesmo está rasgado. Ele era o diretor audiovisual da agência, o responsável. Era design na época. E aí, pronto. E aí, depois, fui trabalhar com vídeo e tal. E aí, o primeiro vídeo que a gente pegou para uma empresa foi o Moisés que fechou. O Moisés era roteirista, diretor, não sei o quê. Tinha comercial, atendimento. Tudo. O André Nodo, que era quem realmente sabia o que estava fazendo, o único, porque tinha trabalhado na Polegar Opositor. André Nodo, que é o artista plástico, ele mesmo. Aquele cara é foda. Que é da mesma galera, assim, né? Que morava com a gente também, morava nós três. Morava nós três. Que galera é essa, meu irmão? E aí o André já tinha trabalhado na Polegar Opositor, que não sei se tu conhece também. Do Rafa, do John. E o André trabalhou muito tempo lá, entrou no comecinho assim, trabalhou muito tempo lá. O André tinha acabado de sair e entrou pra fazer a direção de arte. Então, na verdade, o vídeo, quem pensou o vídeo todo? É porque o André entrou pra trabalhar com o Rafa e com o John e até meio que norteou o trabalho dos meninos a partir daquele momento, que eles estavam... A Polegar ia ser uma prestadora de serviço ali e passou a ser, de fato, um estúdio de animação, né? E partiu muito do fato do André ser um ilustrador e chega lá e diz, não, eu quero trabalhar aqui com vocês, então, e faço ilustração. Eu falei, meu irmão, então se a gente tem um ilustrador na mão... André é foda. E como era o nome da agência de vocês? Vixe, como era o nome da agência? Eita. A gente usou todos os nomes possíveis de 3 letras para abrir todas as empresas possíveis. Sempre com o Juvenal sendo marketing, que é outro amigo nosso. Mas foi muito legal a experiência da Gestart, assim. Foi o primeiro vídeo que a gente fez, assim, tendo que atender mais profissionalmente mesmo, assim. E ficou muito bom, ficou virou um case. Um material de qualidade, assim mesmo. Se a gente quisesse realmente ter seguido
nessa carreira de produtor audiovisual seria um case, assim, mas é porque, né, cada um seguiu o seu rolê. Durou um trabalho, né? Essa E eu produtora acho, durou porque um trabalho. a outra pessoa que tava na equipe era o Gustavo, acho que muito por culpa dele. Gustavo Se o Gustavo Pedrosa? continuasse lá, a gente Pedrosa. tivesse continuado. Gustavo era um adolescente insuportável, né? Agora ele é um Mentira. adulto insuportável. Vou trazer ele aqui, viu? Pra gente bater um papo Pra se aqui. defender. Pra se defender. Que ele tem de história, porque ele trabalhou com muita gente. Né? Eu adoro ver os stories dele, cara. Eu adoro ver os stories dele. Quando ele de toalha, né, eu gosto. Tirando foto no espelho. Não, o cara é uma sensualidade em pessoa. Ali é. Dessa época você, tipo assim, você estava na agência, tu já trabalhava com comédia nessa época ou tu tava meio que procurando ainda? Não, já. A comédia apareceu antes de qualquer outra coisa, assim, profissionalmente falando na minha vida. Porque eu comecei a fazer teatro uns 14, 15 anos de idade. E aí, mais ou menos ali, eu montei a primeira peça de comédia. E achei que, meu irmão, é isso aqui, ó. Gostei muito disso aqui, quero fazer mais disso aqui. E desde então, fiquei correndo e fazendo daquilo. Aí tive ali umas aventuras na publicidade, trabalhei em agência, né? Tentei ter uma agência, fiz essa caminhada assim, mas a comédia nunca deixou de ser um fator muito presente assim na minha vida, né? Mesmo quando eu não estava nela 100%, ela sempre estava ali presente. Em algum momento, estava sempre fazendo alguma peça, fazendo alguma apresentação, levando em paralelo. Muito pelo lance de tu escrever, talvez facilitava, né? Pra tu ir pra publicidade, ter as ideias. Eu acho que, tipo, no começo, a publicidade me ajudou mais com a comédia do que a comédia me ajudou com a publicidade. Agora, mais recente, eu acho que a comédia me ajudou com a publicidade. Agora, mais recente, que eu peguei uns trabalhos assim, de publicidade para escrever, para prestar consultoria cômica mesmo ali para um roteiro ou outro. E fluiu com mais facilidade. Mas no começo eu acho que a publicidade me ajudou na minha carreira. De me entender minimamente como um produto e o que eu fazia mesmo com produtos, né? Cada espetáculo era um produto que tinha que ter ali a sua comunicação, a sua venda, o seu planejamento. Então a publicidade me ajudou um tanto nisso, assim, a pensar um pouco minha carreira um pouco, com um olhar um pouco mais empreendedor sobre ela, assim, sabe? E não só artístico. Eu lembro de ti, pra tu ter ideia, de um acampamento da igreja que eu participava, da IBC. Sim. Eu acho que era 2012 ou 2013. Sim. Eu acho que era nessa época, era um acampamento de jovens. E aí eu sempre fui da música da igreja ali. E aí nessa época, eu lembro que na abertura do acampamento, sempre tinha uma coisa especial, né? Então, eu não lembro quem eram os organizadores da época, eu não vou me lembrar agora. Eu sei que o que me marcou foi que na abertura do acampamento, tu tava lá fazendo um show lá pra galera. E isso foi graças à faculdade de publicidade que me fez pensar, tipo, irmão, tem que se apresentar pra uma galera jovem disposta a dar dinheiro pra alguém. Acampamento da igreja. Primeira coisa. Fui diretamente lá. Você foi na galinha dos ovos de ouro. Você foi na galinha dos ovos de ouro. Não, foi planejado não, foi sem querer. Não, mas foi massa, quem me convidou foi o Iago. Iago que é fotógrafo, né? Mora lá em São Paulo também. Mas foi massa aquele acampamento ali. E tem uma galera que me acompanha até hoje, que me conheceu lá mesmo. Não, eu te conheci lá e de lá pra cá, tipo assim, depois fui procurar no YouTube. Eu queria fazer uma pergunta pra ti, Moisés. Como é que se dá o teu processo criativo, assim, quando tu vai pensar numa piada? Eu tô perguntando isso porque no teu último show eu fui, né, agora que teve dia 14, e aí eu fui muito pego de surpresa. Tava até conversando aqui com o Irá antes de você chegar. Eu fui cair como um patinho naquele arroz 101, né, cara? Bicho. Aí eu fiquei imaginando, que cabeça pensando num negócio desse. E como é que tu chega nesse lance? Porque tu tem um humor muito daqui, da nossa terra aqui, sabe? Eu lembro que o Whindersson Nunes faz isso muito bem, né? Um humor mais com veia no Nordeste. Mas o teu, além de ser a veia Nordeste, é a veia Ceará, aqui mesmo, daqui. Coisa que só a gente daqui vai entender. Sim. Tipo, tem a segunda do Papoco Zeni, a segunda da quarta do Papoco do meu... Isso é só a gente que vai saber uma parada dessa. E aí, o quanto isso te impacta a ponto de tu conseguir escrever, então como é que se dá esse teu processo criativo? Mas tem um negócio que toda vida eu cito isso, mas aí eu fico morrendo de vergonha, porque se eu não me engano foi o Shakespeare que falou, mas eu não sei se foi ele mesmo. Aí é feio, né? Você dizer assim, rapaz, Shakespeare falou, e aí vai que não foi ele. E mais feio ainda falar sem dar os créditos, que a pessoa, rapaz, acaba tá falando que Shakespeare disse, não tá dizendo que foi ele. Mas tem um negócio que eu acho que foi Shakespeare, se não foi ele, foi Ariano Suassuna ou... Por ali, Escanísio, alguém dessa galera. No meio disso, né? Tá por aí. Falou que, falando sobre a sua vila, você falará sobre o mundo. Fale sobre a sua vila, que você falará sobre o mundo.
E aí eu acho isso muito interessante, eu acredito muito nisso, assim, que quando a gente fala sobre o nosso local, por mais regional que seja, meu irmão, todo mundo vai entender. Pode não ter Zeni lá no Rio Grande do Sul, mas lá tem uma segunda papoco de alguma loja. Eles entendem o que eu tô me referindo, alguma referência local, e sonoramente é engraçado. Aí tem essa busca também, que é a busca pela... que você não precisa necessariamente saber exatamente o que eu tô falando, mas a sonoridade é cômica, a entrega é cômica. Então a comicidade vem de outros lugares que não sejam necessariamente do entendimento exato de cada palavra daquela. O processo de criação é muito de fora para dentro. É totalmente observação, assim, totalmente. O Bené Barbosa, que é o Papudim, que é um mestre, assim, que eu sou fã demais do cabo, eu lembro da oficina de comédia ele dando, e ele dizendo que o comediante não pode parar de ir pra praça. O comediante não pode deixar de frequentar a praça. Ir pra praça ficar vendo movimento, ouvindo as conversas, vendo as pessoas, porque é dali que vem. E é mesmo, assim, é da vida, do cotidiano. Quando o comediante ele se isola muito da realidade, isso se dá muito, às vezes, quando começa a ganhar muita grana e tal, né? Se você se dissocia muito da realidade, fica mais difícil mesmo de encontrar. Porque a comédia, ela tá no dia a dia, tá nas pessoas, tá? Pelo menos a comédia que eu faço, assim. E vem totalmente desse lugar. Muitas vezes eu me sinto até um tanto plagiador dos outros mesmo, assim, plagiador do povo. Mas tem hora que eu só pego o que as pessoas falaram e repito. Não, mas aí eu vou defender o Moisés, porque não vai ter ninguém pra fazer isso. Não, porque eu acho que tem isso, né? Às vezes até algum amigo fala uma coisa engraçada. Isso acontece muito com o Gustavo. Sim. O Gustavo conta uma coisa engraçada. Só que é isso, aí o Moisés pega o que o Gustavo disse e coloca dentro de um formato que você tem que ter feito muito isso para você conseguir colocar. Então aí você pega o que a pessoa disse, você entende que se nessa frase, se eu mudar o ritmo disso aqui, se eu entregar isso aqui antes... então ao invés de eu contar essa parte primeiro, eu vou contar essa outra, isso aqui vai ser num ritmo, eu vou dar uma pausa aqui e aqui eu vou dizer. Então é pegar uma história, uma premissa, né? Que já é engraçada, só que faz isso assim, né? Às vezes é numa conversa, a gente tá conversando, a gente fala uma coisa, 5 segundos depois o Moisés meio que só repete, só que fica muito mais engraçado. E isso é trabalho, né? Também. Aí essa sensibilidade, né? De onde é que tá a comicidade e a prática de ir fazendo. E você vai, né, conseguindo entender mais rápido o quanto você precisa dar. Mas é sempre esse teste, assim. Rola muito o lance de eu achar que eu preciso explicar melhor. Tem a piada quando divide no setup punch, né? Aí, às vezes, eu acho que eu tenho que explicar melhor pra chegar na parte engraçada da piada, senão o pessoal não vai entender. E aí, às vezes, eu assisto e aí vejo, não, eu expliquei demais, não precisa explicar isso tudo. Às vezes, tamanho da história, a primeira, às vezes, né? Duas frasinhas ali resolvia e já chegava onde eu queria chegar. Mas isso a gente vai aprendendo fazendo mesmo, né? Errando. Aí faz uns que esticou demais, não precisava, faz um que fez curto demais, aí o pessoal também não entendeu. Aí você vai se moldando. Tu tem facilidade em escrever muita piada nova sempre? Não. Então não, é um trampo. É um trampo. Mas eu sinto que ele é muito mais de observar do que de sentar e escrever. É muito mais de estar com a anteninha ligada de macho. Prestar atenção aqui, na vida. Vou prestar atenção na vida que tem piada o tempo inteiro surgindo. Se eu quiser só sentar pra escrever não sai nada. Se eu quiser criar piada nova, eu tenho que viver um pouquinho com a antena ligada. E aí vem. Aí surgem. As piadas surgem. Aí depois eu levo pro computador. Na minha observação do humor de uns 20, 30 anos atrás, tem esse lance da história, né? Desse formato contar a história. Eu não sei se existe um nome para isso, mas esse formato de contar uma história, de compartilhar uma experiência, de contar sobre você mesmo. Eu tava em tal lugar. É uma narrativa, Sim. É um storytelling que você faz ali. Um contador de histórias, né? Assim, o princípio do teatro mesmo surge com isso, assim. Surge com o primeiro cara que resolveu contar uma história e juntou um povo e vou contar para vocês tudo ao mesmo tempo aqui. Era o que acontecia aqui no começo do século, lá debaixo do Cajueiro, né? A história do Cajueiro botador lá na Praça do Ferreira, que se juntava Quintino Cunha, Paula Ney e o povo ali para contar histórias que eles criavam. O Festival da Mentira, né? O Dia da Mentira, eles se juntavam ali, cada um criava a sua história e ia ali contar e ganhava a história mais engraçada. Então já era ali o começo do que hoje a gente chama de stand-up comedy. Ali a galera já tava fazendo aqui no Ceará, na Praça do Ferreira, muito antes dos Estados Unidos sonhar em fazer isso. A gente já tava fazendo, só não tinha botado esse nomezinho ainda. Stand-up. Uirá, como é que foi essa experiência de morar com um humorista, cara? Tu já acordava rindo? Mal sabe, eu sou mal-humorado só o caralho.
Tu já acordava rindo, ele já acordava de manhã contando uma piada pra tu, no almoço tinha outra piada. Como é que é isso, cara? Tem uma coisa que é muito engraçada, que assim, eu acho que desse grupo de amigos, a gente deposita no Moisés uma expectativa muito grande de que ele fique muito rico e que todo mundo viria amigos do Moisés, né? A gente viria uma turminha. É meio que um investimento de vocês, assim, esse aqui, né, cara? Porque esse aqui hoje tava entrando no Rio Mar. Mas Lotado. a gente já trabalhou aqui, todo mundo, de passar 2 semanas trabalhando, fazendo campanha pra lotar um teatro universitário. Panfletando, todo mundo panfletando, bora. Fazendo porta de teatro, pegando ingresso e tudo. Não, mas é isso, assim, a gente, na verdade, tem muitos amigos muito engraçados, né? A gente tava falando o André, o André é uma das pessoas mais engraçadas que eu conheço na minha vida. O Juvenal, o Pinto, que é esse outro amigo da gente também, o próprio Gustavo e tudo. Então a gente tem muitos amigos e amigas engraçados, assim. E quando a gente morava junto, tinha isso, a gente... Era muito bom, assim, porque a gente passava muitas horas, às vezes a gente olhava pra nós e falava, puta merda, são 2 horas da manhã de novo. Eu lembro, eu não acredito que a gente tá 4 horas conversando, não foi dormir mais uma vez. Mas muito por isso, porque aí as conversas vão se encaixando, né, e tudo. Tem uma coisa que foi uma experiência muito legal, é de ouvir a piada em casa, né, tipo assim, Moisés chegar com uma história nova e você já sabe, dá pra perceber quando ele tá testando uma piada. O cara utiliza os amigos pra fazer teste de piada. Pra testar. Mas é o primeiro filtro, pô. É o primeiro filtro, porque muitas vezes eu nem tô testando, eu tô só contando uma história. E aí a reação dele que eita, é engraçado desse jeito, então peraí, ela vai pro palco. Às vezes eu tô contando o que aconteceu. E aí mas a às vezes ele já sabe. Que... às vezes eu tô testando mesmo. Você percebe porque muda a pessoa que tá ali contando a história. Tem o Moisés que tá aqui conversando com a gente, que vai chegar, vai trocar uma ideia, e tem o Moisés que tá em cima do palco. Eventualmente, Moisés vai chegar pra te contar uma história e você percebe que é o Moisés do palco que tá ali. Então, mas é legal isso, assim. E uma coisa que é massa é isso, você vê a trajetória, né? A piada, a história que você ouviu, então quando Moisés adoeceu e tudo, e chegou em casa do hospital e contando a diverticulite. A primeira piada ele contou quando a gente foi visitar ele no hospital, que era o lance do estacionamento. Sim. Macho, já o estacionamento aqui, alguém precisa vir buscar meu carro. Então, e aí você vê, e depois, no final, que é uma coisa que eu acho massa hoje, é que eu acho o show do Moisés cada vez melhor. E às vezes a mesma piada que ele tá contando. É só esse lance de afinar ali o tempo da piada, como é que entra, o que é que vem depois, porque ele se assiste, depois ouve a piada e vai afinando. Assim. Então isso é muito legal, assim. Poder rir, né, ter o privilégio de ter um amigo comediante que você acompanha diariamente, você poder rir 20 vezes da mesma piada, porque ela foi contada de maneira diferente, é um negócio muito gostoso. É meio que assim. como se tu em alguns momentos, meio que se sentisse como um validador da piada ali, daquele momento, tipo assim, ó. Ele contou isso lá em casa, eu ri, ele pescou aquilo ali. E essa aqui foi eu que disse. Assim, essa aqui. Mas é porque é bom mesmo, né? Prazeroso, assim. E isso não só quando a piada vai pro palco, mas quando a gente tá contando histórias. Quando você chega pra contar uma história e vai... Tu assiste o coisa do Clube do Minhoca, que vários comediantes vão... Atacadão. O Nathan? O Atacadão do Minhoca. Que é assim, um comediante vai contar uma história, é uma história normal, e ficam outros 4... não, ali é o Comentando Histórias, do Pé na Rede. Que aí ficam 4 comediantes do lado, enquanto o cara tá contando, os comediantes vão cortando, só encaixando piada na história do cara que tá contando ali. Não é tipo dos barbichas, não, isso aí, não. Não, é o Comentando Histórias. São os 4 em Pé na Rede e aí sempre tem um convidado. Aí o convidado vai contar uma história e os 4 ficam ouvindo a história e comentando, fazendo piada e tal, entendeu? Em cima da história. Então tem um pouco disso também que é legal, porque aí... Já vi. Inclusive tem um vídeo no YouTube teu com os meninos. Tem. Eu fiz 2 vezes já com eles, contando histórias. Murilo Couto. A galera todinha também. Os Macampo, Vitor Camejo e Rominho Braga. Vi, tipo assim, contando a história e a galera vai te cortando no meio e vai tendo... Metendo piada e tirando onda. Muito legal. E é isso. E outra coisa que eu agradeço muito pelo Moisés fazer texto novo é porque, eventualmente, sou eu que edito, né? Os espetáculos. Então, assim, quando o texto é novo, também é um processo muito mais prazeroso, assim. Até de ir entendendo o ritmo da piada, o ritmo da fala dele, e de entender o ritmo do corte para isso também, né? Porque, enfim, é isso. Eu acho que na hora de editar, na hora de captar, você tem que pensar como é que
a primeira coisa, quem tá vendo no teatro, quem tá assistindo ali tem uma experiência, quem vai ver o vídeo vai ter outra totalmente diferente, absolutamente. E aí o que eu acho que você tem que entender é como é que o audiovisual ele potencializa uma piada ou então só não, pelo menos não atrapalha, né? Porque às vezes atrapalha. Às vezes você faz um tipo de corte, um tipo de coisa, um tipo de plano que não ajuda, né? Tem uma movimentação, tem uma piada que a piada é o rosto do Moisés e você bota um plano super aberto. Ou tem uma piada que tem um ritmo X e você faz um corte no outro ritmo, você quebra o ritmo da piada. Mas é uma coisa meio compartilhada, né? Porque é isso, né? A direção vem desde a hora da criação, da piada e tudo e tal, até o final, que é onde realmente você vai cortar e fazer. O fato isso. De tu conhecer ele, conhecer as piadas de perto, até questão de enquadramento na hora de... Tu já sabe, ó, nessa aqui é legal pegar o corpo inteiro. Nessa aqui é legal dar um close na mão dele porque ele vai fazer alguma coisa. Isso é interessante, cara, para a questão de você dirigir um espetáculo, né, também. Já ia entrar na pergunta agora sobre o espetáculo do Teatro José de Alencar. Sim. Como é que foi esse processo de produção? Eu imagino que deva ser muito... do especial. Mas insuportável. Eu ia perguntar se tu ia contar a verdade. Criar uma história. Não, sabe por quê? Não foi insuportável, não. Foi legal. Mas foi mais cansativo do que deveria ter sido, porque é um espetáculo que eu já fiz muitas vezes. Eu gravei, tanto é que eu começo esse especial tirando onda com isso. Eu tô gravando com 10 anos de atraso. Era pra eu ter gravado em 2012 esse show. E eu gravei em 2022. Então, da época do Seu Soubesse, não tinha nem vindo. Exato. E eu já tava no terceiro espetáculo depois desse. E aí eu voltei pra esse pra gravar. Porque eu já tava no terceiro depois desse, mas eu não tinha esse bem gravado. E eu fiquei com esse negócio de macho. Não, eu tenho que... Até pra dizer, pronto, foi mesmo, passou, não faço mais. Temos então, que aí. Deixar ele registrado, gravar, ter o registro dele, pronto, aquele ali, foi aquele espetáculo e acabou-se. Ítalo Reno foi sensacional. Ítalo Reno, né? Tinha todas essas histórias, assim, que eram dessa época, que eu queria também deixar ali registrado que teve e pronto. E aí a gente foi nessa missão de gravar esse especial. Mas era um espetáculo que eu já estava cansado de fazer, o Irá já estava cansado de assistir. Então foi um pouco cansativo nesse aspecto, assim, é diferente quando a gente fez agora esses outros mais recentes, que tem mais tesão mesmo em fazer assim, é mais gostoso fazer, eu tô mais feliz fazendo, tô mais empolgado fazendo, que é uma coisa nova, ele também curte mais fazer, né, curte mais filmar, quando edita ainda é surpreendido pelas piadas, o especial não tinha mais piada nenhuma pra surpreender ele, eram piadas que... As piadas do especial, eu falei, né, eu devo ter visto uns 300 shows teus, sim, assim, porque teve um tempo que realmente Moisés fazia muito bar aqui, né, casa de humor e tudo, teatro do... O nome do lugar é Teatro do Humor Cearense, sempre foi, nunca mudou. O Irá nunca conseguiu acertar esse nome, o Irá sempre chama de Teatro do Show do Humor. Eu falo, não, tu vai fazer show lá no Teatro do Show do Humor? Como é, né? O Teatro do Show do Humor, pô, é o Teatro do Humor Cearense, ele é Teatro do Humor Cearense. E o Teatro do Show do Humor na cabeça dele já virou uma entidade que representa todas as casas de humor do estado. Então sempre que ele quer perguntar se eu fiz show em algum canto que não é Teatro José de Alencar ou Teatro Rio Mar, que é alguma casa de humor, ele fala, fez show lá no Teatro do Show do Humor? Isso pode ser Autoral, Piadaria, Lupus Bia, Beira Magril, Teatro do Humor Cearense, já criou um pacote. Teatro Chicanísio, qualquer um desses lugares é Teatro do Show do Humor, entendeu? Vai fazer lá no Teatro do Show do Humor. Mas enfim, no Teatro do Show do Humor e tal, eu ia muito, né? E às vezes eu ia pra assistir 4 sessões, né? Porque fazia 2, depois mais 2. Então vi muito. Então eu já tava bem cansado mesmo. de ouvir. Essas eu não consigo mais rir. Chegou no limite. Já deu. Bom que tu conseguiu se concentrar só na direção das câmeras ali e pronto. Não vou nem rir, gente. Eu vou ficar concentrado aqui na direção. No dia eu ainda me peguei rindo algumas vezes, assim, porque aí tem o novo mesmo, tem a interação com o público e tem as piadas que são um pouco mais novas, que encaixa-se ali, mas no geral é isso, porque era um... Enfim, é um espetáculo de 1h30, foram muitas câmeras. Foi muito complexo de montar. Mas, falando como diretor também, filmmaker, ficou espetacular aquilo ali. Foi massa isso, assim, de ser no teatro, no Zé de Alencar. A gente teve a oportunidade de gravar alguns outros espetáculos, né? Fez o Conjunto Ceará Show, que é o espetáculo que o Moisés tem com Denis, Batuta e Matheus. A gente gravou um pouco antes, foi massa também. Acho que dá até um doc, assim, um dia, que foi uma coisa meio maluca que rolou no dia no teatro, faltou energia, não ia rolar, no final rolou. Foi loucura esse dia.
Então a gente tinha gravado algumas coisas antes e deu pra mapear bem o teatro recentemente, assim, porque o teatro também tem alguns problemas técnicos, né? Tipo assim, a mesa, por exemplo, o som da mesa é terrível, terrível. E aí teve que ter um tratamento do Plínio pra fazer um tratamento no áudio inteiro, assim, o ruído da mesa é muito alto, muito alto. Mas enfim, mas aí rolou esse mapeamento, mas foi cansativo. Porque a gente quis fazer com muitas câmeras, a gente quis gravar tudo em RAW, a gente quis gravar tudo em 4K RAW, com Blackmagic, não sei o que, a gente usou 8 câmeras. Caramba. Então, bicho, deu 2 teras de material, o projeto todo. E aí, como é que você bota aí? Aí já começa daí, a dificuldade técnica. Para você abrir esse projeto, você já tem que... Peraí, e SSD tem que ser, né? Porque é RAW. Vários backups, eu aposto. Vários backups. Então, assim... Converte pra MP4. Grava em RAW, Pronto, 6K, tchau, converte pra acabou. MP4 e vai embora. Aí É isso, foi um dia só fazendo proxy de tudo. E aí depois, sempre que abri o projeto, tinha que abrir tudo. Aí de repente deu falha num arquivo no SSD. Tem que achar o arquivo. Mesmo, então toda vida que ia abrir o projeto era missão. E já começa daí. Você não chega, pluga, pá, abre. Já tem essa dificuldade. Você precisa de uns 40 minutos para entender o que tá acontecendo ali. Se tá tudo linkado, tudo certo, passou. E aí, mais o plus de eu não aguentar mais, né? Ninguém Pois é, que é isso tudo reclamando. Não teve nenhum momento que ele hesitou em mandar um áudio. Ele, mas tá mal confusão aqui, é o proxy, é o HD, é o Tera, é o não sei o que, é Tem que RAW, é os compartilhar, caralho. né, Ura? Tem que compartilhar. Eu falo pro Moisés que eu sou o profissional mais caro que pode ter na vida dele. Porque, bicho, se o Moisés tiver... Se o Moisés não tiver nada, se eu precisar dar 50 reais... Não é um custo financeiro, é um custo emocional. Mas emocional. E eu faço questão. E quando ele tá em Fortaleza, eu só edito se ele for sentado do meu lado. Então a minha hora é a dele. Mas foi isso, assim. Ele é do tipo do cliente que manda voltar muita coisa? Manda nada, macho. Mas tu quer ver a conversa? Sossegado. Eu acho legal porque... Mandar um vídeo pra ele assim, ele falar assim, Irá, isso aqui tá uma bosta. Mas não, só teve uma vez. Teve uma vez, mas você mereceu. Teve uma vez que se eu mostrar os vídeos aqui, vai todo mundo ficar do meu lado. Porque ele fez má vontade. Mas eu mandei. Isso eu tava em São Luís. Tinha ido gravar um projeto lá. A gente na semana do lançamento do especial. Tendo que resolver um monte de coisa de especial. E eu fazendo uns cortezinhos. Mas na semana tem que gerar, né? No Instagram e tal. Mas depois eu faço os cortes aqui. Aí eu terminando a gravação, tipo, saí 7 da... Cheguei em São Luís no dia anterior, saí 7 da manhã pra gravar, cheguei 4 da tarde, falei, mas tô no hotel, vai, manda, e pá. Fazendo, fiz tudo e tá, não sei o que, e ajeitando últimas coisas ainda do especial pra postar, e mandei pro Moisés, ele falou assim, esse aqui meu filho fez com o cu, né? Vamos lá, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado. É porque era pra botar na vertical e legendar, que é um trabalho só chato, né? Assim, demorado e tal. E aí o rapaz, no meio dos corre, fez uns assim, que eu vi mais virado, só botou na vertical mesmo, porque tipo assim, eu tô na esquina e aparece, o que né, tá aparecendo na câmera aí é o meio fez do no pau. CapCut, foi? Foi. Aí eu falei, não, mas de fato esse... tá ruim, né? Eu fui assistir, né? Pelo amor de Deus. Mas foi legal, porque teve esse processo também. Tinha um personagem, tem um personagem que é um personagem que ele humilha muito o Moisés. E a gente fez ele muitas vezes em muitas campanhas lá em 2013, 2014. Que era como o cara que tá filmando aqui, ele, tipo assim, acha o Moisés um bosta, entendeu? Então ele acha o Moisés é um Aí bosta. pra ganhar aquela diária dele ali. Pronto. E aí a gente fez essa brincadeira desse cara que fica humilhando o Moisés fica puto. A gente fez algumas vezes em algumas campanhas. E aí a gente trouxe esse cara pro especial, né? Que é o início do especial. Então o Moisés dizendo que quer fazer num teatro menor e tal. O cara fica dizendo, mas ele quer fazer lá no teatro do show Teatro do show do humor. humor. No Teatro Chicanise. Não, o Chicanise é o Chicanise, tá? Teatro Chicanise, Não, Ele nunca errou, não, o teatro Nunca Chicanise. errou. Errou sempre. Aí aí fica aí esse personagem, né, que sou eu atrás da câmera, fica tirando uma onda, tipo assim, mas tu não tem show pra isso. Vamos lá, 100 pessoas, não dá em nada, entendeu? Tem que ter umas 800 que é pra
se rir 70 já dá alguma coisa, já dá uma risadinha, o rapaz grava. E a gente faz essa brincadeira no início pra ter esse comecinho até chegar Quando ele entra no teatro e vai falar com o dono do teatro. Sim, o Jade. O dono do teatro aqui. Ô, rapaz, uma curiosidade sobre essa cena, o Jade não queria gravar, tu acredita isso? Meu Deus. Foi porque o Jade é um queridaço, assim, a Maria, ele um cara muito querido mesmo, e cuida daquele teatro com todo amor do mundo, cuida do Museu do Humor Cearense com todo amor do mundo. Um cara muito foda. E aí, eu devo muito ao Jade, assim, a minha carreira como comediante mesmo, porque eu comecei, a minha estreia como comediante foi no Improvisando, que era um espetáculo de improviso que a gente fazia, e o único teatro que abriu as portas pra gente fazer foi o Teatro Ticanísio, do Jade. Fui em vários teatros da cidade na época, Teatro Dragão do Mar, Teatro do Sesc, teatro que eu fui, meu amigo, teatro universitário. Ninguém dava bola pra gente, um bocado de menino rei querendo fazer uma peça que tinha nem texto, improviso, conversa essa. O teatro que abriu as portas foi o Teatro Ticanísio. Então eu sou muito grato ao Jade, assim, eu devo muito a ele. E sempre que eu encontro, falo sobre isso, tal, agradeço. E aí nesse dia a gente foi lá gravar esse negócio, eu falei, Jade, eu queria, quando entrasse aqui, sempre que ele me vê, ele realmente fica muito feliz também e tal. Eu falei, mas eu queria, quando eu entrasse, falar contigo, tu dá nem moral, assim, tu, tipo assim, eu falo, ô, Jade, rapaz, Jade, e tu fazer só um, e aí, beleza, tranquilo e tal. E aí dá até uma cagar assim, tipo assim, eu sei lá quem é esse doido, né? É muita gente que farra aqui, eu sei nem quem é esse idiota aí. Aí ele, não, Moisés, isso aí eu não posso fazer. Se você quiser gravar aqui pra eu falar, olha, Moisés começou aqui mesmo, é um cabo muito bom, um cabo que eu gosto, eu gravo. Mas pra gravar, falando que você não presta, eu não vou gravar um negócio desse. Eu, não, já, a piada é essa e tal, não sei o quê. Aí ele, quando ele entendeu que era a sacada da brincadeira justamente essa, aí ele, entendi. Aí fez maravilhosamente Ficou bem. muito bom aquele começo. Fez como mestre que é, só quando ele sacou, ele, então é pra fazer isso, então tá bom, então. Valeu, pode ir lá. Tá bom, pode ir lá. E aí o Jade é uma figura, assim, também muito importante, né? Esse rolê do Dia da Mentira, né? E tal. O Jade até hoje organiza ainda o Festival da Mentira, tem a premiação, né? 25 centavos, R$51, né? Pra quem contar a melhor mentira e tal. Então, um cara que... Isso é muito foda, velho, porque o Festival Dia da Mentira rolou, acho que até 1804, uma coisa assim. Que a prefeitura acabou na época, o Fredo Maciel, o prefeito na época, acabou e tal, mandou arracar o cajueiro, uma coisa assim, aí acabou o Festival da Mentira. Aí não sei quantos anos depois, Jade recupera os arquivos que registravam esse evento e ele fala, pois nós vamos voltar com esse evento. Já que tem lá um cajueiro novo, não é o mesmo cajueiro da época, né, mas tem lá um que simboliza, e aí o Jade organiza. E organiza a fina força, ele mesmo, não tem estado, não tem prefeitura, não tem... instituto, não tem nada, é ele que vai lá e organiza através do Teatro Ticanísio, através do Museu do Humor Cearense, assim como ele mantém o Teatro Ticanísio, assim como ele mantém o Museu do Humor Cearense. O Museu do Humor Cearense é um negócio, mas todo mundo tem que ir, mano. A máquina de escrever do Ticanísio tá lá. A máquina de escrever que o Ticanísio escreveu, os roteiros dele tá lá. Figurino, peruca do professor Raimundo, bigode do professor Raimundo, os prêmios que o Ticanísio ganhou, a urna que carregou a cinza do Ticanísio, tem uma sala lá que a urna tá lá exposta e tal. Uma das coisas mais incríveis que eu acho que tem lá é os figurinos dos personagens que o Ticanísio estava criando. O Ticanísio, com 80 e tantos anos, estava criando personagens novos, mano. Caramba. E aí ele faleceu antes de estrear. Mas ele tava criando personagens novos, já tinha até mandado fazer o figurino, que ele tinha desenhado, ele fez o croquis, ele mandou fazer. Tinha chegado às primeiras provas, ele já tinha experimentado. E aí tá lá, os figurinos que ele ainda experimentou algumas vezes, não chegou a estrear, mas estão todos lá no Museu do Humor Cearense. E é tudo muito bem cuidado pelo Jade, assim. Tudo muito bem cuidado mesmo. Vale a pena a visita. Avenida da Universidade. Moisés, quando foi que tu se sentiu pronto? Existe isso? Se sentiu pronto. Eu tô pronto agora para fazer um espetáculo, contar piada. Tu teve isso lá no início, assim, no Moisés adolescente, contando piada na escola. Tipo assim, é isso que eu quero. Tu se sentiu pronto? Teve um momento assim que tu se sentiu pronto? Teve. Aí depois eu percebi que eu tava errado, mas teve. Porque a ignorância é uma bênção, né? A ignorância é um negócio que dá muita coragem às pessoas, né? As pessoas têm coragem de fazer loucuras graças à ignorância, né? Invadir Planalto, rasgar obra de arte, fazer loucuras graças à ignorância. E eu, quando nessa minha fase de ignorância, ali nos meus 15, 16 anos, eu achava que eu era o melhor do Brasil. Tô pronto, é isso aí. E isso é ruim por um lado, mas é bom por outro. É ruim porque a arrogância nunca é bom,
mas foi bom porque me moveu. Porque se eu não acreditasse que eu era bom pra caralho, eu não tinha ido atrás de fazer tudo que eu fiz, entendeu? Eu ia muito porque eu acreditava que eu era bom mesmo. Eu ia porque eu achava, não, meu irmão, se as pessoas vierem me ver, elas vão gostar. Então eu vou correr atrás de que pessoas venham, porque elas vão gostar. Aí conforme você vai fazendo, você vai descobrindo outras pessoas, você vai pegando outras referências, aí você vai vendo que, vixe, meu irmão, eita, meu irmão, acho que eu não sou tão legal. Eita, meu irmão, eu sou só um doidinho, rapaz, eu não sei muita corrida, não. Aí você vai entendendo que você tem um caminho gigantesco ainda pela frente para percorrer, né? E que o pronto não existe, né? O pronto não chega. Enquanto você tiver força para continuar correndo atrás de aprender, você vai estar ainda correndo, aprendendo, evoluindo. Agora, esses últimos espetáculos é que eu me boto assim para cantar e tal, é um negócio que não é uma zona de conforto minha, se liga, não é uma coisa que nunca tive facilidade assim para isso, mas aí é me dedicar a isso mesmo, a fazer a besteira bem feita, entendeu? Eu vou fazer a besteira, mas eu vou fazer como é aqui, vou fazer uma aula de canto, vou aprender como é que aquece voz, tem que botar um aerosol vai ficar então pronto, vamos fazer, bora fazer o que tiver que fazer para evoluir, para entregar a melhor coisa possível, né? Conforme o tempo vai passando, eu acho que, pelo menos não sei se acontece com todo mundo, mas comigo aconteceu, que eu só via as minhas qualidades, aí o tempo vai passando, você vai começando a ver as suas fragilidades. Então eu identifico cada vez mais as minhas fragilidades e isso pode levar para dois caminhos. Ou pro caminho do boicote, do ixi, macho, eu sou um merda, tô só descobrindo as minhas fragilidades, ou pro caminho do macho, não, agora que eu tô descobrindo é hora de cuidar delas, né? Se é aqui que eu vacilo, é aqui que eu tenho que melhorar. E correr atrás disso. Então é uma busca constante, assim, por evolução mas sabendo que esse pronto não chega. É a caminhada aí até... Macho, a música pegou muito Malaquias, porque quando tu Pegou, comentou a música, ele já esboçou. Ele tá falando disso aqui, ele já falou umas 5 vezes. A música lá, mas ainda bem que tu fez. Olha aí, tá vendo? Tá vendo? O cara que valida tuas piadas invalidou quebrou o público naquele dia. Olha aí, tá cara. vendo? Quebrou. Tá vendo? E o cara não queria que tu fizesse. Como é que é, Uira, agora? Isso. Agora vai gravar, só por causa disso, ele vai gravar agora 10 clipes de graça pra você. Meu amigo, se for entrar nessa dívida aí. Mas tem uma parada desse lance que o Moisés estava falando, que eu acho que foi o Pinto que falou uma vez sobre isso, mas é uma analogia da ilha, né? O conhecimento é como uma ilha no meio do oceano. E o oceano é o desconhecido. E o conhecimento é o que você conhece. Então, quanto mais coisas você conhece, maior a borda com o desconhecido, né? Então, quanto mais coisas você aprende, quanto mais coisas você sabe, mais você entende que você tem que aprender muito mais, né? Então, quando você começa no audiovisual, você está pesquisando só qual é a melhor câmera, a melhor coisa e tal, é isso aqui. Aí você vai abrindo, você entende que tem luz, aí você entende que tem narrativa, entende que tem roteiro, aí entende que tem técnicas de luz, maneiras de desenhar luz e 1 milhão de... Enfim, se você estudar todo dia sobre possibilidades de montar uma luz, você não consegue nunca chegar no todo. Então, você vai ganhando acesso ao desconhecido, você vai entendendo que você conhece mais. Isso pode lhe travar, né? A sina do equipamento é um negócio que trava muita gente. Estava conversando com o Daniel Show aqui, ele falando, cara, a gente que trabalha com audiovisual, a gente começa a produzir o vídeo no primeiro contato, na conversa. Quando eu vou conversar ali, a produção começou ali. Então, se eu não souber conversar, se eu não souber entender o que o meu cliente precisa, eu posso ter a melhor câmera do mundo, não vai acontecer, não vai... isso, e eu acho que é uma coisa que todo mundo que trabalha com audiovisual, mas temos até uma história muito boa. Quero ouvir. Que acontece também com quem trabalha com comédia. Eu, você e Magão. Mas que você tá ali, quando você começou, você tá fazendo bons vídeos, às vezes você repercutiu no seu meio ali, as pessoas, né, começam a ver seu trabalho e tipo, eu já trabalho com vídeo, nossa, muito legal e tal. E você acha que você é muito bom e você tá fazendo vídeos muito bons. E aí você vai fazer um vídeo para um cliente e você faz um vídeo muito bom. Só que o que acontece? Não tem nada a ver com a expectativa dele. Nada a ver. O vídeo tá bom, mas não é um vídeo para esse cliente aqui, é para outra pessoa. Aí você começa a bater cabeça. Aí alteração, não sei o que. E normalmente quando você é jovem, você acha, macho, esse cara não sabe nem o que ele tá querendo. Às vezes o nosso ego, não, eu quero deixar um negócio artístico, eu quero botar a minha identidade aqui nesse produto. Mas, tipo aqui. Assim, cara, mas é porque você fez um vídeo super rápido, não sei o que, e a minha marca comunica calma, comunica leveza, comunica outra coisa. E seu vídeo tá, tipo, estrequinado. Não faz sentido pra mim. E aí eu acho que é a mesma coisa em tudo, né?
quando você, principalmente quando você está começando, e você começa bem, né? Quando você começa não levando muita porrada, você começa bem, você já no começo consegue se destacar um pouquinho, você entra nesse lugar do ego mesmo de achar que o que a pessoa precisa é o que você tem para entregar. E não necessariamente, né? Você tem que entender qual é a demanda, o que a pessoa está precisando, e, enfim, se você quer fazer, você faz, se você não quer, você também não faz, e deixa a pessoa seguir a vida dela, né? Mas não achar que você tem a resposta para tudo, né? Que é importante ouvir, assim. Eu lembro de uma história que a gente viveu na ETA, na nossa experiência de 6 meses de ter uma agência de publicidade, saindo, eu acho que tinha nem terminado a faculdade de publicidade ainda, estava cursando, e muito né, tipo assim, tem esse lance que o cara tá estudando publicidade aqui na Fafó, mas os cases que ele tá vendo é o do Super Bowl. Vamos ver o que é que a Pepsi tá fazendo com um orçamento de 3 bilhões no Super Bowl pra tomar como referência. Quando vocês forem atender... Quer pagar 300 conto aqui. Quando vocês forem atender a Zeni, pra vocês terem uma referência de um clipe. Galera, é assim, né? Aí eu tudo, né, com as cabeças, não, vamos fazer, eita, porra, vamos pegar as campanhas. A gente fazia a campanha, nosso cliente era Amarelinhas, uma loja de móveis. Umas 6 lojas pela cidade e tal. Vendia mal sofá, não sei o que, essas coisas. E a gente na cabeça, eita, meu irmão, levar as ideias lá pro cliente, outras coisas modernas, umas coisas altamente high-tech aqui pro cara. Levei lá as ideias tudinha. Aí o dono, né, olhou assim, as ideias. Pai, sabe o que é que funciona muito? Carro de som e blitz. Vamos botar umas meninas dançando aqui na frente da loja. 4 palhaços, um paredão de som tocando música, dando um brinde, dando copo, blusa pros carros. E aí foi um entendimento assim também de caralho, mas pode crer. É o que funciona pro cara, mano. É o que funciona pra ele, é o que comunica com o público dele, é o que faz ele vender mais. É isso aí que funciona pra ele. Então, sai esse lugar de arrogância que eu acho que a adolescência traz muito mesmo, de você achar que... Tô pronto. Você que saca, você que está antenado com o mundo, você que sabe como é que funciona, ninguém sabe, tá todo mundo ultrapassado, você que tá ligado com o que é parado, é um lugar que a vida normalmente lhe prova que você, tipo assim, meu amigo, o mundo já existe faz tempo, você tá ligado em umas coisinhas, mas macho, silêncio, né, e ouvir assim pra aprender é importante. Mas é bom também que essas lapadinhas, quanto mais cedo você toma também, mais cedo você vai pegando o jeito, né? E aprendendo mesmo. É isso. Eu acho que o lance da EUA, né, que a gente tava conversando, a EUA, quando a gente abriu a EUA, foi eu, a Frânio e o Felipe Pinto. Eu, a Frânio e o Felipe Pinto. E na época, a gente era muito novinho assim e tal, todos os nossos amigos, ninguém morava só, todo mundo morava com os pais ainda e tudo. Então... a EUA acabou virando esse polo, assim, era lá que a gente fazia todos os vídeos e fotos, e a gente transformava a salinha, que era mais ou menos desse tamanho, no estúdio, fazia as fotos do Moisés, fazia as fotos do Denis Lacerda, dos amigos e tal, e amigos que precisavam vir. Virou esse lugar, e virou o lugar também que sexta-feira a gente ia pra tomar cerveja, não sei o que, virou o point, assim, né? E foi assumindo esse compromisso de lá que a gente foi aprendendo e errando, né? É muito... E a gente só fez essa loucura porque a gente... não tinha noção do quão complexo ia ser esse processo, porque senão acho que a gente não teria ido, né? E acho que todo mundo hoje, da galera que estava ali, desses amigos que trabalham com audiovisual, todo mundo também é muito grato por esse processo e por ser ignorante nesse sentido naquele momento ali, porque ajudou muito na carreira, assim, né, de todo mundo. Todo mundo hoje está trabalhando com audiovisual, tá bem. Moisés aí tá como tá voando da gente, né? Com certeza. E é isso, né? Fazer mesmo. Fazer e... Tu teve mentor, assim, aquela galera, alguns mentores que te botaram assim no caminho, ou tu foi meio num processo autodidata mesmo? Porque, tipo assim, eu assisto seus vídeos, inclusive de anos atrás, e eu vejo que tem uma sensibilidade muito grande no que tu vai filmar. Seja um comercial de cerveja, seja um vídeo foi o que eu vi agora recente, que era uma pintura numa jangada, muito bonito. Além da rua. Tipo assim, eu vejo que tem uma sensibilidade diferente ali. Então, tu teve mentores, assim, tipo, referência, um pessoal mais, assim, que te colocou no caminho, ou tu foi errando e aprendendo meio que autodidata mesmo? Eu acho que é muito uma coisa do que é que você gosta, o que é que te toca, então naturalmente é o que você vai assistir mais, é o que você vai consumir mais, e isso vai estar no teu trabalho. Mas tem pessoas que me ensinaram muito e que me ajudaram muito e me colocaram no mercado,
Isso teve muito, assim. Tipo, tem um professor da Unifor, que é o Valdo Siqueira, que é um documentarista e tal, das antigas, assim, cineasta, faz longa e tal. E Valdo foi um que me ensinou muita coisa, me trouxe pro mercado e tal, um pouco antes da EUA ainda. E, enfim, e aí no mercado publicitário a gente vai, de vídeo para publicidade, a gente vai entendendo as pessoas, né? Mas assim, todas as pessoas com quem eu trabalhei, eu com certeza vou pescando um pouquinho, né? Então, eu comecei estagiando com o Arlan Elton, tu se liga? Arlan Bom demais, que Arlanzinho. faz casamento e tal. Putz, ele é muito bom, cara. O Arlan é muito fera. bom mesmo. Fera, e é outro que tá nesse grupo, assim, de amigos, né? Comecei estagiando com o Arlan tinha uma salinha que era um puxadinho da casa da sogra dele, e era uma sala, mas que eu sempre falei, acho que era dessa mesa até essa parede aí, a largura da sala. 5 metros assim e tal, e era eu e ele, eu estagiava lá, fazia casamento, e aí depois a gente foi também aprendendo e crescendo junto, assim, né? Mas é um cara que tem um olhar de águia, assim, rápido, ao mesmo tempo sensível, também muito, muito massa. Então, uma pessoa com quem eu aprendi muito. E no mais, referências mesmo, assim, na minha vida eu tenho muito referência de uma galera que enfim, e aí, por causa da minha criação e dos meus pais e tudo, que é uma galera que trabalha com teatro e com uma parada chamada Sendo Poesia. Então isso é uma parada que me toca muito. Foi por isso que eu entrei no audiovisual. Foi pra fazer um doc desse rolê dessa galera no início. E, enfim, e eu gosto muito do ritmo das coisas ali, né? Eu faço umas paradas mais rápidas também, e aí por entender que tem a coisa do cliente. Eu consigo fazer uma coisa engraçada também, se for preciso, e eu gosto de fazer. Mas o que me toca mais, o que eu gosto mais de fazer é essa coisa com o tempo de você assistir, de você ver a imagem, de ter um áudio no fundo contando uma história, mas de parar um pouquinho pra gente ver a imagem, respirar e tudo. Eu gosto desses vídeos mais lentos, assim, e de você ter tempo pra digerir aquilo ali, né? E é isso. Muito com esse camarada aqui também. Mas o Irá, tu assiste muita coisa, o Irá assiste muita coisa. Nossa senhora, como esse camarada assiste coisa? Muito filme. Eu lembro que quando a gente morava junto, era toda noite rolava de parar pra ver algum filme, assim, né? E aí cada um trazia um no dia, né? Então tinha dias que a gente assistia os especiais de comédia ou algum filme de comédia mais interessante. Tinha dias que era o André que trazia alguma coisa e assistia. Tinha dias que eu trazia um documentário. E a gente fazia isso toda noite. Nós três, toda noite, antes de dormir, a gente assistia um filme. E ficava... sem lance de droga, sem nada. Tipo assim, pra ver o filme mesmo, tá ligado? Comprava salgadinho, cada um com a sua aguinha. E tipo assim, todo mundo também ficava acordado até o filme acabar. Ninguém dormia. Sei tinha... muito como é que é isso aí. Ninguém tinha que levar o Moisés nos braços, meu amor. Vamos pra cá. Já aconteceu essas cenas bonitinhas, assim, de tá dormindo os três. Já. Os três. E aí a câmera tá desligada nessa hora. Por quê? Durante a pandemia a gente gravou bastante coisa, viu? No dia que eu começar a ficar famoso, eu faço um documentário bom. Porque eu fico imaginando a pandemia. Não tem pra onde correr, não tem compromisso. É lá, 24 horas. Mas nisso a gente deu muita sorte, assim. O Irá, ele é um dos profissionais mais impressionantes que eu conheço, assim, de competência e qualidade no que entrega, mesmo assim, de longe. Não à toa que, basicamente, todo mundo que eu trabalho são amigos e são fornecedores e, tipo assim, eu trabalho com mais de um de cada área, pelo menos, exceto o Irá. O Irá, tipo assim, com o Irá que eu faço vídeo desde sempre e a entrega que ele tem é um negócio absurdo. Tá gravado, viu, Irá? Tá gravado. O quanto ele tem... Eu aceito os 500 conto. O quanto ele tem de entrega absurda, de profissionalismo, é o mesmo grau que ele tem de ser a pessoa mais insana, maluca e louca que eu já conheci toda a minha vida. Esse camarada é completamente maluco. Parece ser um cara tão calmo, né? Tão sereno. São poucas as vezes que ele acessa esse lugar da loucura completa, mas quando ele acessa, são os melhores dias da minha vida, foram dias em que o Irá acessou esse lugar. Então a gente morando junto. Aconteceu alguma coisa que você queira compartilhar Irá, nessa pandemia? Era muito divertido, pô, era muito leve, assim. A gente, tinha tudo pra ter sido um inferno, né? Pô, assim, pô, pandemia, 3 amigos morando juntos, assim, tal, e o tempo inteiro, porque a gente já morava junto desde antes da pandemia, mas a gente se via pouco, né? A gente morava junto e se via pouco. Eu passava muito tempo em São Paulo. Eu tava viajando muito também. O André fazia também os rolês dele, então a gente se via pouco. Na pandemia é isso, meu irmão. Ficava os 3 juntos. E graças a Deus a gente sempre se deu muito bem, mas era muito divertido, era muito engraçado. Na maior parte do tempo a gente tava
falando besteira, achando graça, vendo filme. Eu acho que tem uma coisa que... Das coisas de morar com comediante também que é massa, mas é você conseguir lidar com os conflitos com humor, né? Acho que o humor é importante pra isso também, assim. Você conseguir falar sobre um problema com humor é muito massa. Porque você fala, você ri disso, mas a pessoa entende, porra, aquilo ali incomodou e tal, não sei o que, não sei o que. É bom você pensar que o seu trabalho tem uma função social, né? Uhum. É importante, assim, eu acho que é legal ganhar grana. Todo mundo quer, tipo assim, pô, crescer profissionalmente, tá fazendo trabalhos mais legais e tudo. Mas é uma parada que é muito importante pra mim. Eu preciso entender pra que isso aqui vai ser usado. E não necessariamente precisa ser uma função tão, né, tipo, não, para as pessoas esquecerem um pouco, para as pessoas ficarem mais felizes, não sei o quê. Mas é de tipo assim, não, isso aqui é útil pro mundo, entendeu? Então eu acho que qualquer coisa que a gente joga no mundo, o seu podcast aqui, por exemplo, pode ser que alguém vá assistir 1, 2, 3, 4 episódios e, porra, aquilo ali vai dar uma startada na cabeça da pessoa e tudo pra alguma coisa. Então acho que qualquer coisa que a gente joga no mundo é massa você sentir que aquilo ali é útil pro mundo, que aquilo ali é massa, sabe? Pode crer. E é isso. Cara... Eu sinto muito isso com muitas coisas, assim, o próprio especial, assim, é uma parada que recebo muita mensagem da galera falando de, né, tá meio na bad, assim, e tal, isso é a parada que dá uma aliviada ali no dia. É um negócio massa mesmo. Eu acho que é o lado mais bonito, assim, falando da comédia especificamente, eu acho que o lado mais bonito de fazer comédia é justamente esse lado, assim, de quase todos os comediantes que você conversar, eles vão ter relatos, assim, de receber muita mensagem nesse sentido, né, de gente que tá passando por um negócio meio paia e tal, eu sei, pô, bicho, esse teu vídeo aqui foi que salvou o dia, essa parada aqui foi que aliviou essa semana. Então isso também dá força pro cabo, né, querer continuar fazendo. E principalmente os 30 mil, 40 mil que a gente ganha por show, né? Ah, sim. O que a partir de hoje o Irá só vai trabalhar por esse sentimento solidário. Com certeza. Moisés. Mas ele me paga 150 toda vida que eu vou. Meu amigo. Isso, cara. No Pix, viu? No Pix. E é na hora, depois da edição, acabou a edição feita, Pix cai. 30 dias úteis. 30 dias úteis, que é o tempo da contabilidade. Felizmente não é comigo isso aí. É o tempo que os 40 mil dele rendem. R$150 aí. Cara, e a diferença de as piadas que você faz aqui em Fortaleza, Ceará, e quando você leva isso para o eixo Rio-São Paulo, tu sentiu uma diferença ou tu teve que se adaptar não, eu vou me adaptar ao estilo de humor da galera daqui? Sim. Ou foi natural? Não, o meu humor aqui, regional, encaixou perfeito, deu liga. Tem um lance no que eu faço, que eu gosto muito de fazer, que é prestar atenção no lugar mesmo. Que independente de ser aqui, de ser em São Paulo, de ser onde for. O lugar. O show no Rio Mar, não sei se tu percebeu, mas os primeiros 5 minutos ali eu tava falando sobre fazer um show no Rio Mar. Sim. Ambientar aquele lugar. E isso pra mim é muito natural, porque é assim que se começa a conversa. Pra mim ficou sempre. Ficou mesmo no Gran Marquise? Quem dera. E nos shows eu sempre tenho muito essa cabeça de tipo assim, de eu tô começando um show, mas o jeito que eu tenho de começar o show é começar uma conversa. Eu sempre começo uma conversa com o público. E o começo de conversa sempre se dá com contextualização. Quando eu vou para São Paulo, não muda. É isso, eu começo a conversa contextualizando. De onde eu venho, quem eu sou, onde é que eu tô. Então primeiro a gente fala sobre isso aqui. A partir disso aqui, a gente desenvolve tudo. Então quando eu fiz muitos shows em São Paulo que eu fazia piada com Cid Gomes, com Ítalo Reno, com Luiziane em São Paulo. Ninguém conhece essa galera. Eu contextualizava. Falava rapidamente, Cid Gomes é governador lá do Ceará, então dava rapidamente ali a premissa que eu precisava que as pessoas tivessem para que elas entendessem a piada. E pronto, eu venho estudado, vou-me embora. Eu faço a mesma coisa que eu faço aqui e funciona. Entra lá, entendeu? Em outros casos, não. Bicho, isso aqui não vai funcionar muito aqui, não. Então, isso aqui só presta pra usar lá no Ceará. Fora do Ceará não dá pra usar. Depende, é muito caso a caso. E cada lugar mesmo eu tento estudar minimamente aquele lugar que eu tô indo pra tentar falar e contextualizar melhor sobre aquele lugar. Eu gosto muito de estudar sobre política local dos lugares que eu vou. Agora, essa última vez que eu fui fazer Natal em João Pessoa, mas eu passei uns 4 dias assim, internado, tentando decorar o nome dos personagens principais da política de Natal e da política de João Pessoa, e escrevendo sobre eles assim, pra conseguir chegar no show e tentar dar para aquelas pessoas uma sensação parecida com o que eu consigo causar aqui, de falar de uma coisa muito específica e muito local, e a galera, caralho, pode crer, esse bicho
Foi atrás. Mas outra coisa que eu sinto também viajando é que muitas cidades são totalmente apolíticas. Então eu faço piada sobre o prefeito da cidade e a plateia não sabe que é, tá falando o Wellington. Caramba. Ah, o prefeito agora é o Wellington. Menino, na minha cabeça ainda era o Kleber. A galera não sabe direito, sabe? Então às vezes rola isso também. Já fui fazer alguns shows assim que eu fiz a piadona assim do eita, essa aqui vai matar a pau. E o filho do prefeito, que não sei o que, não sei o que. E a galera, quem é o filho do prefeito? Não sei, porque o filho do prefeito é o Conchavo mais antigo e era vice. Aí o prefeito saiu, entrou o vice, ninguém sabe quem é o filho do prefeito. Então, eu achava que era a notícia da cidade, tá em todos os jornais, mas ninguém nem sabe do que tá acontecendo. Nem toda cidade tem um Cid Gomes pra render tanto assunto exatamente, assim, né, pra botar tudo em torno dele, né? Se tivesse, meu amigo, esse camarada tava rodando o Brasil. E dentro desse processo que tu falou, né, de levar tuas piadas pra São Paulo, e tu teve algum... A mesma pergunta que eu fiz até pro Irá. Teus mentores, pessoas de referência que tu... Meu, cara, eu tenho um pouquinho disso aqui, desse cara, eu tenho um pouquinho... Quero ter um pouquinho dele, um pouquinho dele. Tu tem essa galera que tu seguiu assim no teu início, tu leva até hoje pros palcos? Mas tem um bocadinho de gente, conforme a gente vai fazendo, vai chegando mais, né? Mas assim, o João Cláudio Moreno é a minha referência maior, assim, de todas, não só de carreira, mas até de estilo de vida mesmo, da relação que ele tem com a cidade, com as pessoas, sabe? Me encanta muito, é uma parada que eu tenho como referência, que eu não sei nem até que ponto é bom ter tanto como referência assim, porque o bicho é meio perturbado também, então mas o João Cláudio é foda, assim, pra mim não tem ninguém que chegue assim no nível dele hoje, vivo, assim, fazendo em atividade. Mas além do João, tem o Cavalcante, demais, assim, também tem o Cavalcante Armaria, referência monstra, Chicanísio, todos esses medalhões daqui, né, que representam tanto, essa turma Rocicléa, Zé Modesto, a Escolástica, todo esse pessoal assim, é um pessoal que eu assisti vendo, né, cresci assistindo, e são referências gigantescas, Alex Nogueira, toda essa turma, assim. Mas hoje eu acho que o pessoal que mais me inspira e que mais me dá vontade de produzir, que eu olho o que eles estão fazendo e me dá uma força de bicho, é isso aí, véio, tem que fazer isso aí mesmo. São artistas da música local e que tem um preciosismo e uma qualidade na entrega do trabalho que pra mim, macho, é muita referência, é muita inspiração. É tipo assim, macho, se eu conseguir entregar a parada na qualidade que esses camaradas entregam, tá lindo. Que aí é Zé de Guerrilla, Batuta, Paiaçabu, né, os meninos do Cheiro do Queijo, outra galera. Tem um pessoal que tá produzindo assim, macho, em alto nível, produção de coisa assim mesmo, de música, de qualidade, e muitas vezes sem ter acesso aos melhores equipamentos, às melhores estruturas, fazendo com que dá e ainda assim entregando uma coisa fina. E isso é o que eu tenho tido mais de referência, assim mesmo. Luísa Nobel, Lorena Nunes, essa galera, sabe, de tipo, meu irmão, esse pessoal, eles entregam, velho, uma parada que não deixa nada a desejar para nenhum outro trabalho que está sendo feito musicalmente hoje no país. Então, isso me inspira a me colocar nesse lugar também como comediante, dentro do que eu faço. Eu falo, mas eu também não posso deixar nada a desejar, não. Não é porque a gente tá aqui, não é porque a gente tem menos acesso, não é porque a gente tem menos grana que é desculpa para entregar menos. Muito pelo contrário, vamos entregar no mesmo nível, e eu acho que essa galera entrega, muitas vezes até mais, e me inspiram muito. Minha referência maior hoje é essa galera. A gente produz muita coisa boa aqui relacionada à cultura e arte. Você falando aí esses nomes, alguns eu conheço e outros eu não conheço, e vou procurar saber, porque às vezes a gente pensa, eu já vi tudo aqui na cidade, vou procurar ver a galera aqui de fora, de São Paulo e Rio de Janeiro, mas não, tem muita gente ainda boa aqui que não caiu ainda no mainstream, assim, de todo mundo saber, de conhecer, não viralizou, vamos dizer assim, sim, né? Punk, essa briga com o algoritmo, velho, é um negócio terrível, porque o algoritmo não tá nem vendo, meu amigo. O algoritmo, ele quer que você produza conteúdo. Ele não quer saber se você demorou 1 ano ou 1 minuto para produzir aquele conteúdo ali. Ele vai tratar igual. Então, a questão dele é que você entregue sempre. Se você passar 1 ano para entregar a melhor coisa e só entregar 1 vez por ano, para ele, mó paia. Ele quer que entregue muito, constante. O Eric tava falando disso ontem. Não tô aqui, uma amiga dele, que é arquiteta e tal, fez uma
uma postagem no Instagram dela, e aí fez mó coisa, acompanha minha obra, e mostrou o projeto, e mostrou a escolha de cor, e não sei o que, e visitação, e fez um riozinho todo direitinho do começo do projeto, passando pelo meio até o final, antes e depois, de casa pronta, e parará, e fez contra, mais trabalho do caralho, postou 80 curtidas. Aí ela, mas que pode? Partiu o coração. 80 curtidas, então ele falou, você já postou quantas vezes? Ela, foi o primeiro. Ele, pois é, foi o primeiro. Se você continuar postando todo dia, daqui a 4 anos, aí você vai ver um resultado. E infelizmente é isso. A desgraça do algoritmo tá nem vendo, meu chapa. Ele quer que você produza todo dia, toda hora, e poste. Pode ser que se você manter a métrica de postar o mesmo tipo de conteúdo, o mesmo tipo de gente, no mesmo horário, no mesmo... Aí daqui a 2 anos ele, pronto, começa a lhe entregar pra você começar... E fazendo tudo isso num padrão de qualidade alto. É punk, velho. Hoje em dia essa briga com essa desgracinha desse algoritmo aqui é um negócio muito punk, porque no meu trabalho eu tenho que dividir a minha cabeça para o que é que eu vou apresentar no teatro e o que é que eu vou postar. Porque eu não quero apresentar no teatro a mesma coisa que eu já postei. Porque a pessoa já assistiu. Eu quero que ela vá pro teatro e seja surpreendida com algo que ela ainda não viu. Mas ao mesmo tempo eu tenho que ficar pensando no que é que eu vou gravar para postar. Porque se eu não postar, a pessoa não vai. A pessoa só vai se ela ver alguma coisa aqui, gostar e tal, não sei o que, isso vai fazer ela comprar um ingresso pra ir. A cabeça fica nessa, tem que... E são dinâmicas diferentes, né? A dinâmica pra rede social é uma, o time da piada é uma, pra o espetáculo é outro, né? E aí tem que gravar o espetáculo, e aí tem muita piada que poderia ficar muito melhor, mas não dá tempo, porque tem que postar. Então, meu irmão, essa piada aqui, se eu tivesse mais 3 chances de gravar ela ia ficar muito melhor, porque ia ter um ajustezinho aqui, ia ter um negocinho ali, ia ter, saca? Se eu pudesse ter 3 oportunidades de ajuste, ela ficaria muito melhor, mas não tem. Tem que postar amanhã, porque agora tem que postar o Zuckerberg tá mandando, e agora? Cara, a gente que trabalha com produção de conteúdo, né? A gente percebe isso até quando a gente vai vender também. A gente vai vender o serviço, porque é justamente isso que o Moisés falou. Já ficou atrasado. O que você produziu hoje já está atrasado. Já vamos pro próximo. E assim, e essa coisa de como é que os clientes chegam, né? Porque é muito doido, assim, eu não consigo entrar nesse ritmo, assim, de postar e tudo. Acho que se você pegar no Instagram, você rolar, você chega em 2017, assim. Mas é muito complexo. Porque a verdade tudo bem, hoje eu consigo me sustentar. Eu acho em parte porque eu tenho pessoas que gostam do meu trabalho que são, de certa forma, influentes. De nada. Pois é. Aí, por isso. Carregando nas costas, hein, mano? Tenho que morar. Rapaz, se esse coitado fosse depender de mim pra pagar as contas, ele tava lascado. Não, mas é isso. É aquele lance. Não é que a indicação do Moisés vai valer pro cliente, mas o cara... É isso que eu tava falando com ele, assim. O cara tá lá, aí me vê lá no teatro, vê que eu tô trabalhando pra ele, aí vê que eu vê o especial do Moisés, vê que foi eu que fiz, a gente posta alguma coisa que fez junto. Mas assim, com outras pessoas também, não necessariamente que tem o alcance que o Moisés tem, mas que são influentes no meio que contrata, né? Tu sente que é uma escolha, tu tem que decidir se tu vai ser badalado nas redes sociais, postar, ou não, eu vou me concentrar em pequenos trabalhos, mas coisas que... É isso. E aí o que acontece é que as pessoas chamam e vêm, mas eu não sei até quando isso dura, porque eu acho que cada vez menos a gente vai cada vez mais pro mundo digital, em questão em relação a tempo mesmo. Então eu acho que no meu trabalho eu ganho as pessoas quando eu chego presencialmente, quando eu converso com as pessoas, quando eu trabalho com as pessoas. E não é nem só que, tipo assim, meu trabalho é o trabalho mais incrível do mundo. Eu acho que eu trabalho bem e eu acho que eu sou uma pessoa boa de trabalhar, boa de ter um set, boa de ter um projeto, porque eu compro as ideias mesmo, assim. Tipo assim, eu vou e tamo aqui, pode ser de graça, pode ser o set gigante com a maior grana do mundo. É a mesma pessoa que vai estar ali. Eu acho que mais do que um produtor, mais do que um produtor audiovisual, mais do que um videomaker, os contratantes, clientes estão sedentos de pessoas tranquilas que não vão me dar problema e que vão resolver o meu problema. Vão entregar. É isso aí. Exato, que vão entregar. É isso, essa é a questão. Quem vai sofrer é esse camarada aqui. Se ele estiver morando comigo, que ele vai ouvir, meu chapa. O almoço dele vai durar 3 horas. De coisa que a gente tem pra conversar, né? Ou minha companheira, minha namorada, ou quem estiver perto, assim, realmente às vezes a gente para esse mesmo play, a gente precisa conversar porque tá acontecendo isso. Parou, respira e vai, volta e faz entrega, né? Mas
Mas é isso, assim, mas eu acho que cada vez menos essa rede social da vida real, ela vai impactando menos na vida mesmo das pessoas, porque eu acho que... Não, mas eu acho que não. Aprender. Eu acho que vocês têm esse privilégio que eu não tenho. Vocês não precisam ter uma rede muito grande de contratantes. Vocês não precisam que 300 pessoas contratem vocês por semana. Eu preciso. Tá entendendo? Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Depende. Matou. Não, entendeu? O que eu quis dizer? Mas o lance é esse. É porque vocês ainda conseguem ter uma relação fora desse lugar aqui que mantenha o circuito de trabalho de vocês. Tu não consegue conversar com todas as pessoas. Eu não consigo conversar com... esse final de semana foram 1.600 pessoas no Rio Mar. Eu não tenho como, se liga, ter essa relação com essa ruma de gente. E aí só dá pra ser por aqui. Ou tem que ser um caminho de massa, né? Que eu comunique com a massa de uma vez que chegue pra 100 mil pessoas, para dessas 100 mil, 200 querer comprar o ingresso. Aí pronto. E muito possível se a gente, né, diga assim, a gente no nosso meio, a gente der um tropeço aqui e acolá, a gente vai continuar. Sim. Tu tem esse receio, cara, eu tenho que fazer isso aqui, eu não posso deixar de postar. E se eu postar coisa errada, falar coisa equivocada, acabou. Mais ou menos. Como diz Tutinha, tudo que eu queria era ser cancelado, né? Tutinha tem uma música dessa, Tutinha dos teclados. Que ele diz, tudo que eu queria era ser cancelado pra sumir no mundo e nunca mais dever ninguém. Mas eu tenho um médio esse medo, assim, porque hoje em dia o que eu sinto também é que mas tudo passa, mano. Tudo passa. E eu também sei que eu não vou... Eu me conheço minimamente pra saber que, pô, sei lá, se for cancelar, é o que eu falei uma merda. Não vai ser porque eu matei uma pessoa. Se for, eu até mereço. Ser cancelado, ser preso e etc. Aí nesse caso tá tudo certo, eu que errei mesmo. Mas sei lá, porque eu falei uma merda, macho, eu acho muito difícil que eu dê uma monarcada assim. Então o Monark tá aí, mano. O Monark tá aí. Verdade. Trabalhando, vivendo. Tanto de merda que esse homem fala diariamente. Não para de trabalhar. Então acho que por falar merda, claro, você pode pagar um preço ali, dar uma merdinha aqui, dar uma merdinha acolá, mas eu acho que muito difícil algo que seja definidor, que, meu irmão, pronto, acabou a carreira do cara. Só que tem gente aí que já falou merda pra caralho, sofreu ali por um mês, cancelou uns patrocínios, foi, viajou, fez outro rolê, depois volta, continua. Tu já se sentiu um pouquinho, tipo assim, eu queria fazer essa piada aqui, mas pensei 2 vezes? Não, Sim. Não, melhor não. Isso já. Mas aí é isso, é a busca do equilíbrio da sua sensibilidade mesmo, assim, do que é que você acha que, mas isso aqui ia ser muito engraçado pra algumas pessoas, pra outras ia ser muito paia. Tipo, eu tenho certeza que tem piadas que já rolou entre quando vocês morando junto, fala assim, cara, pelo amor de Deus, isso aqui eu não posso falar lá no espetáculo. Tem, porque é isso, o nível de intimidade que a gente tem me permite falar uma atrocidade que o Irá sabe que eu não tô falando sério, que eu tô falando uma atrocidade. Uma piada interna só de vocês aí, que só vai fazer sentido pra vocês. Exato. Agora é diferente eu levar pra um palco e eu sei lá, tem 1000 malucos na plateia. O que é que esses 1000 malucos não me conhecem a ponto de saber que aquilo ali é uma brincadeira específica. Tanto é que até nesse último show tive que explicar uma piada do lance lá dos ambientalistas e tal. Eu tive que botar um parênteses e dizer, pelo amor de Deus, coitado dos ambientalistas, é muito difícil a vida dos caras. Uma vida de luta pra vir um besta aqui e falar essas besteiras. E ainda tem gente que leva mais a sério o que eu tô falando do que eles, né? É um formato, né? Você meio que explicar minimamente do que você tá falando e aí ao mesmo tempo... pronto, expliquei, agora vocês validado, posso falar aqui o que eu quero falar. É um formato até interessante esse. Porque no final das contas é comunicação, né, mano? É comunicação. Muitas vezes eu sinto que tem uma galera da comédia que parte de um lugar... Tem os dois extremos. Tem uma galera que parte do lugar que a plateia é muito burra e tem que explicar tudo minuciosamente. E tem outro que acha que a plateia é extremamente evoluída, inteligente e vai pegar a nuance do que você quer dizer... E não chegou nem perto. Não é nem só que é inteligente, é que a plateia tem exatamente o seu repertório. O seu repertório de vida, de referências, né? É isso mesmo. E não é assim que funciona, né? Então, se você não... Eu entendo que o meu trabalho antes de comédia é comunicar. Através da comunicação eu faço comédia. Mas o que eu faço antes de comédia é comunicação. Se as pessoas não entenderem, elas não vão ter como rir. Então elas têm que entender. Então tem que pensar na comunicação. A comunicação se dá, né, com
o emissor, a mensagem e o receptor, né? Então eu tenho que pensar nessas 3 nuances. Em quem sou eu, em qual é a mensagem e quem recebe. É a partir daí que começa a pensar em piada. Pode crer. A gente está se caminhando quase para o final e eu queria fazer uma pergunta aqui. É o seguinte: 2 coisas que você ainda quer realizar como artista, só 2, eu sei que pode ter várias, mas me diz 2 coisas que você quer muito ainda realizar como artista. Seja no âmbito da comédia ou seja até em outras empreitadas aí. Mas eu quero muito fazer cinema. Tanto atuar como realizar, assim, com roteiro, direção. Conta como 2? Atuar e escrever e dirigir. Eu queria muito atuar, escrever e dirigir cinema. Não ao mesmo tempo tudo. Não atuar, escrever e dirigir tudo no mesmo filme. Eu queria ter a experiência de atuar em alguns filmes, que eu ainda não tive a oportunidade de atuar pro cinema. E mais pra frente queria poder também realizar algum assim, entregar um filme meu. Acho que é uma parada... É uma outra plataforma, né? Um outro lugar pra você contar uma história que eu acho que é interessante. Tu tem alguma ideia assim de roteiro na cabeça? Já parou? Mas tenho muita ideia besta assim mesmo, idiota, que é muito parecido com o lance da música lá. Muito esforço pra fazer uma ideia muito besta. Mas é o tipo de humor que eu gosto, assim, sabe? É de uma parada que dá muito trabalho, que você olha e não acredita. Assim, meu Deus, mas o cara teve esse trabalho todo, meu irmão. Não acredito não que o cara fez o Arroz 101 stop motion, velho. O cara fez o Arroz 101 com a qualidade do Pinóquio da Netflix, meu irmão, que é isso, tá ligado? Guilherme Del Toro tá aplaudindo o Arroz 101, só tá com isso, as ações do Arroz 101 subiram agora. Porque o cara fez uma piada e contratou a melhor estúdio de animação do mundo pra fazer. É desse tipo que eu gosto, assim. Então eu tenho uns roteiros bem besta, assim mesmo, que eu tenho vontade de realizar, bem realizado. Quem sabe um dia. E eu pilho muito Moisés disso, né? Assim, durante a pandemia, a gente já passou... Teve vários momentos da vida que, tipo assim... Não, porra, a gente se ajuda, né? Então vamos lá fazer a campanha do Moisés. Mas o Moisés também já colou junto pra ajudar em vários projetos que a gente tem, que a gente tinha, tudo isso. Que maravilha, hein? Que estamos escutando aí agora. Rapaz, uma forminha boa. Adobe Podcast, tu já usou? Já usei demais. Aquilo ali é uma bruxaria, cara. Meu amigo, bruxaria. Eu passei no espetáculo todo do Moisés pra testar, assim. Caralho, no espetáculo inteiro. Só que fica estranho, porque... Que é isso, o ruído era muito alto, é o espetáculo todo, e o Moisés às vezes fala muito rápido, né? Eu já falei pra ele, tem piada que eu digo assim, mas tem como tu entregar isso aqui um pouquinho mais pausado, porque aí o Premiere já lê. Não, se você... eu reassistindo o especial do teatro Zé de Alencar. Sim. Eu peguei piadas que eu não tinha pego no começo. Porque tem umas piadas, umas entrelinhas ali no meio da frase que é muito rápido. Se você não parar e ali, pronto, pegou. Coisa que eu não tinha percebido, notado na primeira vez que eu assisti. Pois é. Mas muito louco, cara. Mas é isso, assim. E aí, durante a pandemia, a gente trabalhou junto numa agência, né? Moisés era roteirista e tal, e foi onde eu fiz as coisas da cerveja e tudo, que foi a Califórnia. E foi muito nisso, assim, né? Apareceu um trampo, era uma live pra fazer, era com um comediante. E aí eu ia fazer a câmera, eu falei, bicho, eu só vou se o Moisés entrar pra dirigir o comediante e afinar o roteiro. Porque quando o roteiro vem da agência, ele não vem tão engraçado. Uhum. Por mais que o redator seja um cara que tem... Mas primeiro, ele não é comediante, era um conteúdo de comédia. E segundo, ele vai fazer 10 no mesmo dia. Então é massa ter alguém. Mas uma agência é um negócio muito cruel, brother. Tipo assim, o cara que vai escrever o roteiro do talk show que... O Tiro Lipa vai apresentar, é o mesmo cara que teve que escrever o roteiro do Dia das Mães da Johnson, e o cara que teve que escrever o roteiro do Dia dos Namorados da Estela, e teve que escrever... Meu irmão, é tipo assim... São outras bagagens, né? Então é difícil, velho. É uma parada que é massa quando você também, como atendendo como produtora, você tem essa possibilidade, né? De dizer, quer que a gente finalize tudo e tal? Eu lembro até que a pessoa que era gerente de projeto lá falou, cara, mas o Moisés a gente não vai conseguir trazer. Eu falei, não, conversa com ele. Pandemia aí já. Fui lascar, doido por um trabalho. Sei não, se eu vou topar não. Não, tô com muita coisa na agenda. Aí deu certo e depois o Moisés acabou ficando pra um projeto contínuo e eu fiquei também, a gente só saiu do... Mas desde então que a gente começou a trabalhar junto assim com isso e que ele começou a dirigir mais, porque ele acabava dirigindo um pouco também, dependendo de que era comediante, escrevendo, que eu digo, macho, tu tem que fazer uma parada. E a gente sentou assim, inclusive... Foi.
né? Não deu em nada. Brigamos foi muito. Foi. Brigamos só o Macho, uma caralho. vez eu briguei com o Moisés porque ele queria me pagar. Foi uma das uma brigas polêmica. mais sérias que a Por gente que tu não me teve. botou nessa briga? Eu falei, mas é paga. Resolver essa briga logo aqui, até a gente brigando. É porque o Irã, ele é assim, ele não quer que eu pague, mas ele também não quer entregar. Entendeu? Ah, é a tática. É o As né? condições, as condições Não, dele, não me as pague condições agora dele. não. É, O vídeo é. tá material bruto na pasta ainda. Não me pague agora não. Exato, exatamente. Entendeu? Mas foi sério, foi uma briga séria. A gente ficou tipo 1 hora assim, sem se falar. Mas aí falou, mas deixa eu entender, tu tá com raiva porque eu quero te pagar? Eu falei, macho, é. Tu quer me pagar e eu não tenho o que te entregar aqui. Mas assim, de duas coisas, macho, poder começar o mês pensando assim, porque é uma coisa difícil você viver não viver do mês, assim, você não tem CLT, então tem mês que você vai muito bem, você consegue se organizar financeiramente, Verdade. mesmo que você ganhou uma grana legal, você consegue organizar, você consegue juntar, ter sua reserva, mas eu queria muito ter a tranquilidade, acho que é uma coisa mais da cabeça, de entender, porque sempre dá certo, né, no final das contas, assim, mas de conseguir começar o mês, assim, dizendo, bicho, tá tranquilo, não tenho que me preocupar, vai dar certo. Tá faltando só a musiquinha do Chaves agora. Mas, macho, não. Tu morre, mas O cara quase se engasgou, né? Então, cara. Mas é isso, vai dar certo pro Moisés, ele. E olha que eu trouxe um humorista pra o episódio hoje. Não, mas é isso. Você ainda queria desejar realizar artisticamente, mas começar um mês Mas, macho, mas é isso. A maior Assim, realização, rapaz, vai começar um mês tranquilo. não tinha fechado. Mas seu Ele Moisés. vai levar isso pro espetáculo. Seu Moisés, se Deus quiser, vai garantir isso pra mim. Assim. Não, mas é isso, assim. Eu acho que. Eu gosto muito de fazer documentário. Isso é uma pra cá pra tudo. Eu tô Fica no saindo quarto, ali, né? Perdão. Eu gosto muito de fazer documentário, né? E assim, no tempo da EOA lá e tudo era o que eu mais fazia. Eu comecei fazendo por causa disso. E aí essa coisa que eu falei de quem foi me trazendo pro mercado também fazia documentário e faz ainda. Então eu gosto muito, eu já fiz algumas coisas assim para cinema, participando de equipe, mas eu queria muito assinar um filme. Então já ajudei muito, já montei filme, já montei doc, já participei como câmera, já fotografei tudo, mas eu queria muito conseguir assinar alguma coisa. E assim, e não era uma coisa que eu tinha tanto desejo até então, porque é massa você fortalecer, você tá perto e tudo, e ajudar e somar, né? Mas é pra tirar um pouco também algumas coisas que estão na cabeça, assim, que ficam e tudo. É muita coisa que a gente vai pensando e vai marcando e anota. Esse dia que a gente se encontrou, eu fui no meu grupozinho de áudios, ouvi os áudios que eu tinha mandado quando a gente morava junto. Macho, tem ideia todo dia. Tem que fazer a seleção, porque 90%... Lapidada, Tem né? ideia todo dia. Porra, sai uma por mês. Macho, uma por mês. Mas, pô, moramos juntos durante 3 anos e todo dia. Então deve ter lá, tipo assim, pelo menos uns 10, 15 motes legais, assim, né? Bons. E aí é uma coisa que eu tenho vontade. Então, pra sair uma temporada de série aí pra Netflix. Dá. Não precisa ser bom também. Tem que entregar. Entregar. A gente tem uma coisa muito grande muito forte para produzir coisa autoral, né? A gente, quando começa a trabalhar com audiovisual, acredito que com comédia, com roteiro, a gente tem esse lance de querer produzir algo autoral da gente mesmo, para deixar... É o lance do legado, cara. Sim. Cara, Eu boto fé que as coisas saem assim mesmo, nos independentes mesmo. E aí tá a hora dar certo. e para fechar, vou pedir agora que vocês me indiquem 2 filmes, ou série, ou especial de comédia, tanto para que eu assista e para a audiência também assistir. Cada um, viu? Massa. Quer começar ou quer Vai começar? tu primeiro, enquanto eu penso aqui. Macho, tem um... Primeiro vou indicar um doc que é do Coutinho, assim, que foi um dos que me tocou pra fazer e pra fazer o que eu faço hoje, assim, que acho que é do princípio ao fim. Que é ele vai num... Enfim, assistam, mas ele vai numa região, assim, numa vilinha no sertão,
de algum estado do Nordeste, e é só sobre as histórias. Ele vai, na real, conquistando essas pessoas desse lugar e vai conseguindo contar a história delas, assim. Mas o filme tem... É uma maneira interessante de se pensar uma narrativa documental que não seja sentadinho só, necessariamente, fazendo uma entrevista e para chegar num ponto, né? É sobre aquele caminho, sobre aquelas pessoas. É muito lindo, assim, um filme muito bonito. E foi um dos filmes que me fez ter vontade de fazer o que eu faço hoje. Indica um aí pra eu pensar no outro. Mas vou indicar um clássico, né? Pra quem ainda não viu, pra quem já viu, ver de novo, mas o Alto da Compadecida, obrigatório. Então, assim, O cara foi no tiro certo. Pelo menos uma vez por semana tem que parar e ver. Né? Só pra relembrar como é que faz, assim, mais ou menos, as coisas. E aí, quer que eu indique já outro? Vou indicar Sim Hollywood, a série. Está muito boa, tá? Boa. Tá boa demais. A galera tá dando aula, assim, de roteiro, de atuação, de direção, de tudo. Tá muito boa a série, muito divertida. As histórias muito bem contadas, muito bem escritas, muito bem atuadas, muito bem dirigidas. Meu irmão, 10 de 10. Sim, Hollywood, a série, tá na Globoplay. Se você não tá acompanhando, acompanhe. Vale a pena assistir desde o primeiro episódio da primeira temporada. Tá na segunda temporada, vão lançar a terceira. Vale a pena maratonar. Vale a pena maratonar. Muito bom mesmo. Macho, eu vou indicar um que foi... E mais pra cá, um pouquinho. Um que foi que eu chorei absurdamente, assim, é um que eu tô lembrando agora, pra indicar uma ficção, né? Que é aquele Tudo em Todo Lugar. Cara, tudo isso é muito bom. Em todo lugar ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Domingo agora rolou o Critics e Tudo a Todo Lugar ao mesmo tempo. Ganhou muito prêmio. O cara lá ganhou de coadjuvante. Indiana Jones, que ele era criancinha no Indiana Jones, ganhou o prêmio também. Esse filme é muito bom. É lindíssimo. E assim, se você tiver, enfim, primo, sobrinho, filho e tal, adolescente, volte pra assistir, porque eu acho que é um filme massa, assim, que... Filme de reencontro, né? É lindo. Chorei muito. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Onde é que tá mesmo? Ele não tá ainda em nenhuma plataforma de eu acho que streaming, eu vi ainda no- não. Como Ainda Tu não. viu então, Ira? Vale que tu não falou nós tem Viu pro no cinema esses cinema. dias. Não, mas faz tempo já, pô. Ih, Streamio. streaming. Sem vergonha. Esteja preso. Deixe preso. Galera, Valeu, brigadão meu por ter filho. vindo. Valeu, Brigadão Marquinhos. mesmo. É nóis. Esse episódio aqui vai ser um dos melhores, sem Nome sombra de Jesus. dúvida. Eu profetizo. Gente, esse foi mais um episódio do Malacast. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora. Se não deu like até agora, é impossível você não dar like agora, depois de um papo maravilhoso como esse. Segue o Malacast também lá no Instagram e no TikTok, @MalacastOficial. Vou deixar aqui no link na descrição e vou deixar aqui as redes sociais dos meninos também, do Moisés Loureiro e Iradantes. Todo lugar onde você pode encontrar eles vai estar aqui na descrição desse vídeo. A gente se vê no próximo episódio. Até lá!